Em junho de 1994, partes de um corpo feminino foram encontradas nas águas do canal Oder-Havel, na Alemanha. O responsável por isso foi um serial killer alemão que aterrorizou o país entre as décadas de 1980 e 1990. Ele ficou conhecido como o Estripador de Havel, e a sua identidade real permaneceu desconhecida por anos. Quando as autoridades alemãs finalmente descobriram a sua identidade, o homem já não estava mais no país. Ele havia se mudado para a América do Sul, mais especificamente para o Brasil, onde também fez muitas vítimas. Essa é a história de um dos serial killers mais famosos da Alemanha, que deixou um rastro de sangue em 2 continentes. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de um serial killer alemão que não só aterrorizou a Alemanha, mas como também aterrorizou uma região aqui do Brasil. Eu achei essa história bem inusitada, até porque eu nunca tinha conhecido um caso de um serial killer estrangeiro que tivesse vindo aqui para o Brasil e também tivesse cometido vários crimes. O nome do sujeito é Gerd Wenzinger. Eu não sei se vocês já o conhecem ou conhecem a história dele. Ele era médico e acima de qualquer suspeita. Bom, pessoal, fiquem comigo aqui até o final. Essa história parece a história de um filme. Eu trouxe aqui todas as informações disponíveis que tem na internet para vocês e eu acho que vocês vão gostar bastante do conteúdo. No mais é isso, e como você já sabe, deixa um like e um comentário que me ajuda muito aqui no meu trabalho. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. No dia 25 de junho de 1994, um remador navegava pelas águas do canal Oder-Havel, na Alemanha, quando avistou algo flutuando. Ao se aproximar para ver do que se tratava, ficou horrorizado ao perceber que era um seio feminino. Imediatamente, ele voltou para a costa e comunicou à polícia, que ao chegar ao local, confirmou a descoberta. Os agentes retiraram a parte do corpo da água e a levaram para análise. 2 dias depois, o Ministério Público informou que as autoridades haviam encontrado uma parte de um corpo feminino com cerca de 40 centímetros. De acordo com as investigações, até aquele momento, não se descartava a possibilidade de que a mulher tivesse sido vítima de um crime ou de um acidente de natação. Quanto à hipótese do acidente, os policiais levantaram a teoria de que a mulher desconhecida poderia ter sido atingida pela hélice do motor de um navio enquanto nadava no canal. A hélice teria cortado seu corpo em várias partes, espalhando-as pela água. Cães farejadores foram mobilizados nas margens do canal e os policiais resgataram mais 32 partes do corpo da mulher em um raio de 10 quilômetros. Entre esses restos estavam os braços e as pernas, que haviam sido enrolados em uma fronha. A cabeça da vítima, que tinha cabelos castanhos na altura dos ombros, presos em um coque, também foi encontrada. A partir desse momento, os policiais tiveram certeza de que não se tratava de um acidente, mas sim de um crime. Até o início de julho, mais de 40 partes do corpo foram encontradas no canal. As autoridades presumiram que o autor do crime teria jogado os pedaços do corpo na água a partir de uma ponte próxima, localizada na rodovia. A autópsia constatou que a vítima era uma mulher com idade entre 20 e 25 anos. Tinha entre 1,54 e 1,60 de altura e pesava entre 65 e 70 quilos. As autoridades estimaram que as partes do corpo da vítima flutuaram na água por cerca de uma semana. A parte superior do corpo da mulher tinha os músculos da região dos ombros bem desenvolvidos, o que indicava que ela ou era atleta ou tinha uma rotina intensiva de treinos. Foram encontradas perfurações de agulhas hipodérmicas na região do tórax da vítima e após um exame toxicológico, constatou-se a presença de 3 sedativos diferentes e traços de entorpecentes em sua corrente sanguínea. Segundo as autoridades, esses sedativos eram geralmente usados como anestesia. Ainda de acordo com os investigadores, a mulher foi brutalmente machucada e durante todo o processo estava consciente, mas incapaz de se mover devido à anestesia aplicada em seu corpo. As autoridades alemãs trabalharam incansavelmente para identificar a vítima o mais rápido possível. As impressões digitais da mulher desconhecida
foram comparadas com a base de dados do Departamento Federal de Polícia Criminal da Alemanha. Os policiais esperavam encontrar alguma correspondência com as digitais de uma pessoa desaparecida na Alemanha ou em outros países da Europa. No entanto, não houve nenhuma correspondência e, assim, a identidade da vítima permaneceu desconhecida por um tempo. O Ministério Público chegou a oferecer uma recompensa de 10 mil na moeda local por informações que levassem à sua identificação. As autoridades divulgaram algumas informações sobre a vítima ao público, na esperança de que alguém a reconhecesse, mas ninguém apareceu. No final de outubro de 1994, um programa de TV exibiu uma matéria sobre a mulher que havia sido encontrada em pedaços no canal Oder Havel. Nessa matéria foi mostrado um retrato falado da vítima, juntamente com várias informações sobre ela, como seu peso e altura. Pouco tempo depois dessa matéria ir ao ar, uma mulher se apresentou à polícia e disse acreditar que a vítima poderia se tratar de sua própria filha. Segundo essa mulher, ela e a filha não mantinham muito contato, e a última vez que as duas se falaram foi no início de junho daquele mesmo ano. A partir daí, a polícia finalmente descobriu a identidade da vítima. Tratava-se de Dana Franske, uma jovem de 23 anos que morava em Moabit, um distrito da cidade de Berlim. Ela era viciada em entorpecentes e trabalhava como garota de programa em um bairro próximo. Seus músculos bem desenvolvidos na região dos ombros eram resultado de suas sessões de ginástica, que praticava algumas vezes por semana. Suas impressões digitais não estavam no banco de dados da polícia, pois ela nunca havia sido presa. Apesar de as autoridades terem descoberto a identidade da vítima, as investigações para identificar o responsável pelo crime ficaram estagnadas. Isso porque a polícia alemã não encontrou nenhuma pista que pudesse ao menos indicar por onde começar. Em 5 de novembro de 1994, partes congeladas do corpo de uma jovem mulher foram encontradas na divisa entre as cidades de Hamburgo e Lübeck, na Alemanha. Entre essas partes estavam a cabeça e alguns órgãos internos. 6 dias após a descoberta, as autoridades conseguiram identificar a vítima. Tratava-se de uma mulher de 19 anos chamada Sabrina, que também era garota de programa. Inicialmente, assim como no caso anterior, as investigações não chegaram a lugar nenhum e as autoridades não faziam ideia de quem poderia ser o responsável pelo crime. Meses depois, um homem que atuava como médico, cuja identidade foi mantida em sigilo, foi preso, acusado de ter tirado a vida de uma garota de programa. A partir desse ponto, a polícia passou a suspeitar que ele poderia estar envolvido no crime contra Sabrina. No entanto, após uma breve investigação, as autoridades concluíram que o homem era inocente, tanto do primeiro crime do qual foi acusado, quanto do assassinato de Sabrina. Assim, a identidade do verdadeiro culpado permaneceu desconhecida. Somente 2 anos depois, algo novo surgiu. A polícia de Stuttgart recebeu de um desconhecido uma fita contendo um vídeo terrível. No vídeo, uma mulher era forçada a ter relações. Depois, sua vida era tirada e seu corpo cortado em várias partes. Essa mulher era justamente Dana Franske, cujas várias partes do corpo foram encontradas no canal Oder Havel. Posteriormente, no início de junho de 1996, a fita foi enviada para as autoridades em Berlim. Com essa prova em mãos, os policiais acreditavam que finalmente resolveriam o caso. As imagens na fita mostravam as coisas mais horríveis que a mente humana poderia imaginar. Tudo acontecia em uma espécie de quarto secreto, localizado em uma casa na cidade de Berlim. Essa casa pertencia a Gerd Wenzinger. Na fita, os policiais puderam ver tudo o que Gerd fez com Dana Franske. De fato, a mulher estava anestesiada, mas ainda consciente, enquanto o criminoso fazia o que queria com ela. Ele a feriu várias vezes e, depois de tirar sua vida, ainda teve relações com o cadáver antes de cortá-lo em várias partes. A gravação também mostrava outras mulheres sendo vítimas do criminoso. Em uma parte da fita, Gerd pega a câmera e filma a frente da casa,
e foi graças a isso que as autoridades conseguiram localizar o lugar. A casa, como já mencionei, fica na cidade de Berlim. É uma propriedade de 812 metros quadrados, a qual foi anexada uma construção de madeira em 1991. Foi apurado que Gerd frequentemente levava garotas de programa para essa casa, algumas das quais se tornaram suas vítimas, incluindo Dana Franske. Gerd Wenzinger, o estripador de Ravel, como ficou conhecido na imprensa alemã, nasceu em 1943 em Saint-Blasien, uma cidade localizada na Alemanha que tem menos de 4.000 habitantes. Ele era o segundo de 3 filhos e desde muito novo tinha um grande interesse pela música e pela arte. Ele tocava violino, fazia diversas pinturas e modelagem. Depois de se formar no ensino médio, Gerd entrou para a universidade, onde passou a estudar matemática e física. No entanto, pouco tempo depois disso, Gerd viu que não era aquilo que ele queria e mudou seu curso para medicina, profissão essa na qual ele seguiu carreira. Ele se formou como médico em 1978 e no mesmo ano ele se estabeleceu na cidade de Stuttgart, também na Alemanha. Atualmente, Stuttgart possui uma população de mais de 600.000 habitantes e foi nessa cidade que Gerd passou a atuar como clínico geral no final dos anos 70. Alguns meses após se estabelecer na nova cidade, Gerd conheceu uma mulher com quem se casou. Porém, depois de 4 anos juntos, eles se separaram. A partir de então, ele teve apenas relacionamentos esporádicos com várias mulheres. Em 1990, uma das mulheres com quem Gerd se relacionava e que estava passando alguns dias na casa dele, encontrou por acidente uma gravação em fita que mostrava o homem torturando seus pacientes durante tratamentos médicos. A mulher pegou a fita escondida e depois a entregou à polícia, que abriu uma investigação. Uma cópia dessa fita também foi enviada para a Associação Médica e, como consequência, Gerd perdeu sua licença médica. No meio disso tudo, várias vítimas de Gerd começaram a surgir e denunciá-lo às autoridades. Muitas dessas vítimas eram menores de idade e afirmaram que o homem forçou relações com elas durante as consultas médicas. Mas, apesar de inúmeras provas e testemunhos, as autoridades alemãs decidiram arquivar todo o processo criminal contra o homem, e mais tarde, em 1993, esse processo foi abandonado. No total, a polícia apreendeu 386 vídeos com gravações mostrando Gerd cometendo os crimes, mas mesmo assim, ele não chegou a ser preso. A punição mais severa que o homem teve foi perder sua licença médica. Ele também teve que pagar uma multa de 6.000 marcos, algo bem irrisório diante dos crimes que cometeu. Após tudo isso, Gerd se mudou para Berlim, a capital da Alemanha. Lá, os vizinhos o descreveram como uma pessoa simpática, educada e que tinha muitas namoradas. Inclusive, 2 dessas namoradas, que até foram apresentadas aos vizinhos por Gerd, mais tarde se tornaram suas vítimas. Em declaração, Karl Flor, o delegado responsável pelas investigações, disse que, durante as buscas na propriedade de Gerd, eles se depararam com evidências claras de que vários crimes haviam ocorrido ali. Além disso, vizinhos da casa em que Gerd morava disseram ter visto Dana Franske entrando na casa do homem em várias ocasiões diferentes, e certa vez, o próprio Gerd apresentou Dana como sendo sua namorada. O delegado disse também que, apesar de todas as evidências encontradas, não era possível saber quantas vítimas o homem havia feito, e que isso talvez só seria possível saber se Gerd confessasse quando fosse capturado. No entanto, quando as autoridades foram atrás de Gerd, descobriram que ele não estava mais na Alemanha, mas sim no Brasil. Em 12 de junho de 1996, um juiz de Berlim emitiu um mandado de prisão contra o médico. Desse modo, o Ministério Público de Berlim entrou em contato com as autoridades brasileiras para dar início ao processo de extradição. Desde jovem, Gerd Wenzinger tinha um fascínio pelo Brasil. A cultura, o calor, as praias, tudo isso o deixava encantado. Foi então, após cometer diversos crimes na Alemanha
e talvez já perceber que era apenas uma questão de tempo para ser pego, que ele decidiu se mudar para o país localizado na América do Sul. No Brasil, Gerd fixou residência na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, no nordeste do país. O homem era visto pelos moradores locais como muito simpático e educado. Ele passava a maior parte do seu tempo livre pintando e tocando violino. Havia juntado muito dinheiro enquanto ainda trabalhava como médico, então possuía uma grande reserva financeira e não precisava se preocupar em trabalhar. Mas, se vocês pensam que Gerd ficou no Brasil apenas vivendo sua vida de forma tranquila, estão enganados. Assim como na Alemanha, Gerd também cometeu diversos crimes no Brasil. Ele forçou relações com 19 mulheres e tirou a vida de outras 4, que eram garotas de programa. De acordo com a polícia brasileira, os números podem ser maiores, mas na época, esses foram os números que chegaram após a investigação. As investigações concluíram que Gerd contratava garotas de programa, que após chegarem em sua casa, eram dopadas e tinham seus corpos espetados diversas vezes por agulhas. Gerd foi preso em março de 1996 pelas autoridades brasileiras. Ele já estava sendo investigado há um bom tempo, depois que as autoridades alemãs informaram a polícia do Brasil sobre os crimes que havia cometido na Alemanha. Na época em que foi preso, a imprensa brasileira noticiou que Gerd havia atacado mais de 90 mulheres desde que chegou ao Brasil. Dessas 90, sabe-se que tirou a vida de 4 e outras 19 o denunciaram. Depois de ser preso, as autoridades alemãs solicitaram novamente a extradição de Gerd Wenzinger pelos crimes cometidos na Alemanha. No entanto, como o homem também havia cometido vários crimes no Brasil, ele deveria ser julgado no país, o que gerou um impasse jurídico entre Brasil e Alemanha. Ambos os países iniciaram negociações para decidir o destino do criminoso. Gerd, já com mais de 50 anos, sabia que, independente de onde ele fosse julgado e condenado, ele passaria o resto de sua vida na prisão. Finalmente, após um acordo entre as autoridades dos dois países, o ministro Maurício Correia, do Superior Tribunal de Justiça, atendeu ao pedido do governo alemão e decretou a extradição de Gerd. Em uma tentativa de impedir a extradição, a defesa de Gerd tentou casá-lo com uma de suas ex-namoradas brasileiras, mas a mulher recusou. Há rumores de que uma grande soma de dinheiro foi oferecida para persuadi-la, mas mesmo assim, ela não aceitou e a extradição seguiu adiante. Sabendo que seria enviado de volta à Alemanha, Gerd elaborou um plano para escapar. Ele fingiu estar passando mal e foi levado para a enfermaria. Lá, sem que as enfermeiras notassem, ingeriu uma grande quantidade de antibióticos em uma tentativa de tirar a própria vida. Embora tenha passado muito mal, ele se recuperou após ser internado em um hospital de Salvador. Durante seu tempo no hospital, Gerd concedeu uma entrevista à imprensa brasileira. Nessa entrevista, ele negou ter tirado a vida de Dana Fransky, mas admitiu ter esquartejado o corpo dela. Segundo ele, Dana teria sofrido uma overdose após consumir muitos entorpecentes em sua casa, e ele, com medo de problemas legais, decidiu se livrar do corpo. Gerd ainda afirmou que manteve relações com o corpo de Dana como uma última demonstração de amor por ela, mas suas palavras, obviamente, não correspondiam à realidade dos fatos. As investigações das autoridades alemãs revelaram que a quantidade de entorpecentes encontrada na corrente sanguínea de Dana não era suficiente para causar uma overdose. Além disso, as filmagens contidas na fita, entregues à polícia, mostravam Dana ainda viva, enquanto Gerd realizava suas ações violentas. Durante sua entrevista, Gerd também admitiu ter cometido crimes no Brasil, confessando que dopava várias garotas de programa em sua casa em Salvador com a intenção de gravar vídeos delas. No entanto, quando questionado sobre as 4 mulheres cuja vida ele havia tirado, ele negou essas acusações. Após receber alta do hospital, Gerd foi enviado de volta à prisão. Ele estava determinado a evitar retornar à Alemanha, pois considerava o sistema penitenciário de lá frio e desumano. Em um novo ato de desespero, ele tentou tirar a própria vida, e desta vez conseguiu. No dia 16 de junho de 1997,
Durante uma ronda de rotina, os guardas encontraram Gerd pendurado pelo pescoço em sua cela, usando um lençol preso à grade da janela. Embora tentassem socorrê-lo, já era tarde demais. Gerd Wenzinger havia falecido. Ao lado de seu corpo, sobre a cama, encontraram uma carta de despedida endereçada à sua irmã. Na carta, Gerd afirmou que não havia tirado a vida de nenhuma mulher e que todas as que apareciam em seus vídeos estavam apenas anestesiadas, levantando-se e indo embora após o processo. Ele alegou que Dana Fransky sofreu uma overdose e que ele não foi o responsável por isso. Segundo Gerd, seu sonambulismo foi a causa de sua ação de desmembrar o corpo de Dana. Ao final da carta, Gerd declarou que decidiu acabar com sua vida não porque se sentia culpado, mas porque nada mais o interessava. Ele tirou a vida a apenas 4 dias de sua extradição para a Alemanha. A irmã de Gerd viajou da Alemanha ao Brasil para seu funeral. Respeitando o desejo dele de não retornar ao seu país natal, ela optou por enterrá-lo em solo brasileiro, na cidade de Salvador. Atualmente, o número exato de vítimas de Gerd Wenzinger permanece incerto. As autoridades estimam entre 8 e 17, mas são apenas suposições. Independentemente da quantidade, é provável que nunca saibamos a verdade, já que Gerd levou essas informações para o túmulo. Essa é a história de Gerd Wenzinger, um médico alemão que, aos olhos de todos que o conheciam, parecia ser uma pessoa normal, mas na verdade era um criminoso terrível, responsável pela morte de várias mulheres, tanto na Alemanha quanto no Brasil. Bom, pessoal, então é isso. Fala aqui pra mim nos comentários se você já conhecia essa história, se vocês sabiam desse serial killer alemão que tinha atuado aqui no Brasil e feito diversas vítimas. Eu acho que até hoje tem famílias de mulheres desaparecidas que foram vítimas de Gerd e essas famílias nem sabem que ele é o responsável pelo que aconteceu com elas. Mas é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.